Olha, a clínica onde um homem de 27 anos morreu depois de fazer um peeling foi interditada pela Vigilância Sanitária em São Paulo. A polícia agora investiga o caso e ainda aguarda a dona desta clínica para prestar depoimento. Veja. O corpo de Henrique Chagas deve ser enterrado em Pirassununga, no interior do estado. Segundo o advogado da família, o rapaz era saudável e não fez nenhum exame antes de passar pelo procedimento. Uma pessoa de uma saúde ilibada, entendeu? Uma pessoa nova, sem nenhum problema de saúde, uma pessoa saudável. Henrique Chagas, de 27 anos, morreu depois de fazer o peeling de fenol, uma técnica que consiste na aplicação de um ácido para descamar a pele e amenizar rugas e manchas no rosto. Henrique teria planejado o procedimento estético durante 2 meses e decidiu vir para São Paulo porque acreditava que aqui era mais seguro. O tratamento durou cerca de 2 horas e pouco depois do fim da aplicação do fenol, ele começou a passar mal. Em depoimento à polícia, o companheiro de Henrique disse que o encontrou ainda na sala onde o procedimento foi feito. O rapaz estava tremendo, nervoso e reclamando de muitas dores. Falou também que a dona da clínica, Natália Freitas, foi quem acionou uma equipe do SAMU e depois deixou o local. Foi o marido da esteticista que tentou reanimar Henrique antes da chegada do socorro médico. A dona da clínica, Natália Fabiana de Freitas, vai responder por homicídio. Nas redes sociais, ela se apresenta como Natália Becker. A Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo informou por meio de nota que ela não tinha autorização para fazer o procedimento e que a clínica só poderia funcionar para fins estéticos simples. A clínica foi interditada pela Vigilância Sanitária. A polícia ainda investiga para saber há quanto tempo a esteticista fazia o procedimento no local e quantas pessoas podem ter sido vítimas. É importante também, até para comprovar uma prática dessa atividade inoficiosa e irregular dela, se eventualmente outras pessoas tiverem esse mesmo problema, obviamente que de uma maneira menos gravosa, é de interesse da Polícia Civil ouvi-las também para eventualmente comprovar ou não essa prática contumaz da investigada. Nós ligamos para os telefones da esteticista, disponibilizados nas redes sociais, mas ninguém atendeu. Chamada encaminhada para a caixa postal. Grave seu recado agora. Peritos estiveram na clínica e recolheram parte do material usado no atendimento a Henrique, mas não encontraram o ácido fenol. Essa médica dermatologista alerta que o procedimento só pode ser feito em um ambiente adequado para lidar com possíveis complicações. Ele não precisa estar dentro de um hospital, mas ele tem que ter uma clínica que tenha condições hospitalares, droga vasoativa, material de intubação, preparo com monitor cardíaco, oxímetro. Na hora de fazer o procedimento, punção venosa. A especialista explica também que o procedimento tem restrições. Paciente moreno ou pardo, paciente negro, não pode fazer. A chance de sequela é altíssima. Não pode ter nenhum tipo de arritmia encontrada no eletrocardiograma, nem alteração da função renal, nem alteração da função hepática. Se você passa ele no rosto todo, a absorção dele na corrente sanguínea é tão grande que você pode levar o paciente a uma parada cardiorrespiratória. Quanto ao produto chamado fenol, anunciado livremente na internet e usado no procedimento de descamação da pele, a Anvisa informou por meio de nota que ele só pode ser vendido com prescrição médica. Olha, e o corpo do Henrique será velado amanhã, a partir das 8 horas da manhã, na sala VIP do velório Lebés. O enterro será às 2 horas da tarde, no cemitério municipal em Pirassununga. Olha, ainda falando sobre esse caso, nós temos agora o quadro Balanço Especialista. E comigo aqui no Balanço Geral ao vivo, eu quero convidar a Ariane Maivaldi, professora de medicina da Universidade de Franca e também dermatologista, para comentar sobre esse caso. Doutora, muito obrigado por aceitar nosso convite, estar ao vivo aqui com a gente, em meio a um caso tão polêmico, né? Um tema tão polêmico, mas a primeira pergunta que a gente faz é o que é o peeling de fenol? Ele realmente, pelas imagens, ele é tão agressivo assim, doutora? Sim.
Bom, é muito triste estar aqui por esse motivo hoje, né? A gente se compadece muito da família, né? E fica muito triste pelo que aconteceu com o Henrique. Mas, falando sobre o procedimento em si, né? O que são os peelings? Peeling vem do inglês que quer dizer descamação, ou que a pele vai descascar e se renovar de alguma forma. E a gente tem vários tipos de peelings, e tem muitos peelings que são realmente seguros, que são os peelings mais superficiais, aí vão até os peelings médios, que atingem uma camada mais profunda da face. E o caso do peeling de fenol, ele é um peeling profundo, que é capaz de atingir uma camada bem profunda da pele, e por isso esse efeito que todo mundo quer de um rejuvenescimento muito intenso. Né? E no caso do peeling de fenol, então é um tipo de peeling químico em que a gente vai usar uma substância química, nesse caso o fenol, e o padronizado é um fenol com algumas outras substâncias que vão trazer um pouco mais de segurança para ele, para promover esse efeito de descamação para rejuvenescimento intenso. E esse tipo de peeling, né, o peeling de fenol, ele, antes do procedimento, é necessário algum tipo de exame, a pessoa tem que procurar, porque nesse caso se questiona muito que não foi feito por uma médica, por uma dermatologista, foi feito em uma clínica de estética, enfim, que essa influencer está até, inclusive, sendo agora guardada para prestar um depoimento. Tem toda uma sequência de exames antes de você fazer esse procedimento, doutor? Sim, tem sim. O peeling de fenol, ele é considerado uma cirurgia química. Então, é um procedimento que deve ser feito em centro cirúrgico ou em uma clínica que realmente tenha esse suporte, a presença de um anestesista, ou que o médico dermatologista que vá fazer esse procedimento tenha um treinamento em suporte avançado de vida, né? Caso tenha alguma intercorrência, porque realmente é uma substância que pode ser tóxica para os rins, para o fígado e para o coração, que é o que eu acredito que foi a toxicidade, que foi a causa do falecimento dessa pessoa. Então, a gente tem que ter esse monitoramento cardíaco, tem que ter uma anestesia, porque ele não é isento de complicações, ele pode levar a arritmias cardíacas, o que é muito sério, né? Então, inclusive, a doutora citou algumas das possíveis causas, claro que agora tudo vai ser apurado através do laudo do IML, mas, então, nesse caso, um procedimento que durou, segundo a reportagem, cerca aí de 2 horas, né? Um procedimento que passou, na verdade, 2 horas. Então, a consequência pode ter sido a dosagem que foi excessiva e acabou intoxicando, assim, algum órgão vital dele? São muitas possibilidades. Às vezes, como é bem complexo, até a concentração do fenol ali na mistura que a pessoa vai usar influencia na sua maior toxicidade. Por exemplo, são coisas que são muito específicas, assim, de conhecimento técnico, né? O fenol, ao contrário do senso comum, se ele tem uma concentração menor, ele é mais tóxico, porque ele fica mais tempo sendo absorvido pelo organismo. Então, tem uma complexidade ali nessa manipulação da fórmula e tem a velocidade com que se faz o procedimento, tem realmente esse preparo, esse cuidado de selecionar um paciente mesmo que não tem nenhum problema prévio, né? Então, ele teria que ter passado por uma avaliação cardiológica antes de fazer o procedimento, para ver se ele é realmente elegível para esse tipo de procedimento e tomar todos os cuidados ali durante o processo mesmo. Olha, até aproveitando a presença da doutora Ariane aqui, que é professora de medicina, que é dermatologista. Doutora, é muito comum no seu consultório ou até entre os seus alunos, doutor, encontrar casos de pessoas que fizeram aqui, por exemplo, na nossa cidade, na nossa região, esse peeling de fenol e até depois buscando, aí, olha, deu errado, não deu certo, ou algum tipo de reação. Isso porque ele procurou em São Paulo, viu uma digital influencer, falou, olha, tem 200 mil seguidores, e hoje os seguidores, infelizmente, viram como se fosse algo com credibilidade. Tem 1 milhão seguindo, eu vou lá porque vai dar tudo certo. Mas isso é muito mais comum do que a gente imagina também aqui na nossa região, no interior de São Paulo, doutor? As complicações, né, dessa parte estética, de modo geral, têm crescido muito, tanto que está virando uma subespecialidade dermatológica tratar complicações, porque o volume que a gente tem tido nos últimos anos é muito grande. Do peeling de fenol em si é algo recente na mídia, no TikTok, por vídeos que viralizaram recentemente, por isso que está essa febre agora, que está aumentando muito essa procura. Na verdade, é uma substância que é feita desde 1920, inicialmente era feito por leigos mesmo, e aí eles viram que estava realmente causando mortes, né, por essa falta de cuidado e tudo, e aí ele foi ficando, foi um procedimento que foi regulamentado para ser feito por médicos mesmo, e depois, assim, com o passar dos anos, acabou que por a gente ter acesso a outras formas de tratamento de rejuvenescimento menos invasivas, de menos risco, com um pós-operatório mais tranquilo, né, que vocês viram que o pós-operatório do
fenol é realmente assim, muito impactante. Para quem é leigo, no meu caso, é assustador. Eu fiquei assustado. Temos imagens aqui, ó, realmente, e é demorado, né, doutora? Porque a doutora citou o TikTok, que você bate e aí quando volta tá com a pele já nova. E não é esse o caminho, né, doutora? Não. E aí, concluo, doutor, eu interrompi, mas é porque o resultado, depois a gente está vendo aqui, o procedimento, depois a recuperação é muito complicada. Né? A recuperação é complicada e existem, a gente está falando de riscos, né, muito sérios, mas existem os outros riscos do fenol, por isso que o paciente tem que ser bem selecionado para fazer esse tipo de tratamento, porque se tiver alguma mancha, essa mancha pode piorar, ele pode dar uma vermelhidão persistente mesmo após vários meses depois do procedimento, pode causar cicatrizes, pode deixar manchas brancas que não vão sumir facilmente do rosto. Então, deve ser bem selecionado esse caso desse paciente que vai fazer o peeling de fenol. Eu costumo dizer que ele é assim, para uma pessoa que nunca teve acesso a nenhum procedimento, que teve envelhecimento importante, que tomou muito sol ao longo da vida, de pele clara, é um tipo de pessoa assim, que seria mais elegível para esse tipo de procedimento e não outros, né? Porque hoje em dia a gente já tem muitas outras opções. Tem algumas perguntas chegando aqui falando de outros procedimentos, né? Por exemplo, que envolvem ácido. O Roberto de Ribeirão Preto pergunta sobre isso. Esse do fenol é um bem específico, apesar que a doutora falou que ele era, já era muito tempo feito, a gente que agora, depois da repercussão da morte, infelizmente, do Henrique, que acabou ganhando essa mídia toda em cima do peeling de fenol. Mas tem muitos outros procedimentos que são realizados que também envolvem ácido, que também são perigosos, doutora, que a pessoa tem que falar, ah, não, esse dá para fazer numa clínica de estética, esse tem que fazer com uma profissional, uma médica, por exemplo. Sim. A gente tem várias opções de peelings superficiais, que vai passar um ácido no rosto e a pessoa vai ficar descamando por algum tempo. E exige um certo cuidado para ter um resultado bom, para não ter manchas, não ter rebote de melasma, por exemplo. Então, também tem que selecionar. Mas são procedimentos que a gente considera mais seguros, porque são procedimentos mais superficiais. Vão tirar aquela última camadinha da pele, a epiderme, e a recuperação é dentro de 5 dias, 7 dias. Mas existem outros tipos de peeling que são já um pouquinho mais agressivos, que são os peelings médios, que a gente já vai tirar uma camadinha mais profunda do rosto, que também tem esses riscos locais. Agora, de efeito dramático, assim como esse caso, é o fenol mesmo que a gente sabe. E como que a pessoa que está assistindo a gente agora, está em casa, fala, olha, eu preciso fazer um procedimento, quero buscar para a questão estética também. Imagino eu que não seja só estética também, tem alguns casos que são recomendados, como a doutora disse, que também é através de um médico. Como que a pessoa pode saber que ela está entrando numa situação complicada, como por exemplo o Henrique, acreditava que ia dar tudo certo, infelizmente perdeu a vida. Tem como a pessoa saber, olha, será que realmente eu preciso desse procedimento, doutora? Sim, a gente está falando desse caso, mas assim, são muitos, né? Nos últimos meses ou anos, vocês têm visto casos de outras pessoas que também tiveram sequelas sérias ou perderam a vida mesmo com esses procedimentos, seja esse que por substância química ou os injetáveis, né? Que hoje em dia está muito banalizado. E o que a gente indica é que número de seguidor, Instagram, ou a pessoa colocar um doutor no nome dela no Instagram, não quer dizer que ela tem essa formação. Você precisa realmente buscar, investigar qual que é a formação desse profissional, a experiência dele, para realmente fazer esses procedimentos, né? Não se deixar levar só por essa fama, por ser influencer, porque a gente está mexendo com a saúde do nosso rosto. E para uma pessoa que não tem o conhecimento, o próprio profissional que está fazendo, às vezes ele não tinha consciência de que o risco era tão grande, porque ele não tem conhecimento sobre aquele procedimento. Então, para a pessoa que não tem conhecimento sobre os possíveis riscos, ela está segura, ela faz. E nessa mesma linha de raciocínio, a pessoa fala, não, minha amiga foi lá, fez, deu tudo certo, ela ficou ótima, não teve problema nenhum. E faz, mas é uma questão estatística, né? O risco que a gente está correndo é grande e não é algo que a gente tem que pensar que está muito longe, que aconteceu só com esse moço, né? Poderia ser com qualquer um próximo da gente. E é isso que eu ia, inclusive, reforçar, né? Quero agradecer o pessoal que está participando com a gente, mandando perguntas aqui. Eu estou tentando resumir de uma forma melhor para a doutora. E uma aqui chama atenção porque fala da questão das clínicas, né? No caso, se tem ou não autorização de fazer procedimentos. Doutora, essas clínicas de estética, precisa de um médico, de uma dermatologista, de uma pessoa para trabalhar nessa clínica, uma biomédica? Ou existe algum procedimento que realmente pode ser feito? Hoje tem procedimentos até em consultório dentário, né? Como que a gente pode se policiar para não cair numa situação complicada como essa, doutor? Tem que já perguntar, olha, tem um biomédico, tem uma dermatologista, qual que é a orientação que a doutora passa?
Quando a queixa é relativa à pele, né, de estética da pele mesmo, o ideal é procurar o médico dermatologista ou o cirurgião plástico, que são as pessoas que têm os anos de formação necessária para cuidar desses problemas, para fazer os tratamentos e para agir em eventuais complicações que possam ocorrer, né? Porque todo procedimento, por mais banal que seja, né, que possa parecer, ele tem risco de complicações. Então, o profissional que deve cuidar disso é o médico dermatologista, porque é realmente complexo. Para quem não tem o conhecimento, acha que é uma coisa muito simples, injetar um produto ali no rosto, fazer um preenchimento de lábio, mas não é, porque existem os vasos que passam ali na face, que são importantes, existem toda a inervação facial, então é todo um conhecimento anatômico e de produtos e de experiência mesmo, de tratamentos que esse profissional deve adquirir ao longo dessa formação médica, né? E não apenas aqueles cursos de final de semana, de poucas horas, que muitas vezes são ministrados por pessoas que também não têm a formação para dar aquele curso. Então, isso é muito importante. Quero agradecer a doutora Ariane aqui pela orientação. Vou pedir mais uma vez, né, aproveitando que a doutora está aqui, as imagens, né, da recuperação desse tipo de procedimento. A doutora falou que é uma recuperação muito complicada. E eu citei aqui também, quando a doutora falou do TikTok, eu lembrei que você bate a mão e já aparece com a pele rejuvenescida. Mas tem todo um tempo, geralmente demora quanto tempo para a pessoa alcançar esse resultado que ela procura quando faz um tipo de peeling como esse, doutora? Essa descamação toda, em média, umas 2 semanas, mas aí depois fica aquela vermelhidão que vai meses até chegar no resultado final. A pele forma uma casca, é isso? Por isso que fica tão assim... Uma crosta mesmo espessa, né? E dentro de uns 10 dias, 2 semanas, que ela vai voltar mais para o normal e depois ainda fica aquela alteração de cor que ainda vai levar alguns meses para resolver. E nesse pós-procedimento também tem todo um acompanhamento, tem que ter todo um acompanhamento? Tem. Tem risco de infecção, né? Bacteriana, por herpes, então tudo isso tem que estar coberto, né? Esse seria um dos procedimentos mais invasivos, doutora, né? Como se fala em estética no rosto? Tem outros que são muito invasivos também, dermabrasão, por exemplo, que chega a camadas bem profundas da pele, mas esse é um dos mais impactantes mesmo. Tá certo. Então tá aqui mais uma vez, você está vendo, e a orientação de uma médica, de uma dermatologista, fugiu, agora tá certo, de uma professora, falando com a gente aqui no Balanço Geral sobre o risco desse procedimento. Doutora, quero agradecer mais uma vez sua presença aqui no Balanço e a gente vai continuar acompanhando esse caso, porque infelizmente o Henrique acabou perdendo a vida depois de passar aí por esse procedimento. Doutora Ariane, muito obrigado. Eu que agradeço. Volte sempre no Balanço Geral. Obrigada. E para você que está em casa, né, fica aí mais uma vez a orientação, como a doutora dermatologista citou aqui no Balanço Geral, para que você tome todo o cuidado, porque hoje, infelizmente, nós temos até então, inclusive, o contato. Posso deixar seu contato aqui, né, doutora? A doutora está aqui, ó, Ariane Dermato, está aqui na tela para você que tem qualquer dúvida, quer também mandar perguntas, quer seguir o trabalho de uma médica conceituada, está aqui na tela para você. Evite, como disse a doutora, seguir aí profissionais que são, como coloca o doutor no nome, né? Fala, ó, eu sou profissional dessa área, sou digital influencer, já vou fazer o procedimento, vai dar certo, e aí, infelizmente, não dá certo, como aconteceu no caso do Henrique, infelizmente, né?